E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, para não falar que tá na hora do coronavírus, né? Estrangeiros no Japão se tornam alvo de discriminação devido ao vírus. Desde que o surto de coronavírus tem havido cada vez mais relatos de estrangeiros que vivem em áreas com comunidades internacionais de destaque no Japão sendo sujeitos à discriminação e comentários odiosos. Estrangeiro de merda, né? Um estudante indiano de 22 anos da Ritsumeikan Asia Pacific University foi alvo de um ataque verbal enquanto caminhava ao redor da estação Jeyaru Beppo, da província de Oita, em meados de agosto. O comentário veio de 3 japoneses, aparentemente na casa dos 30 anos. Embora a Universidade dos Estudantes, também localizada em Beppo, sudoeste do Japão, tenha relatado em 8 de agosto cerca de uma dúzia de estudantes de intercâmbio tinham testado positivo para o vírus. E ele não era um deles. Ele tentou protestar, mas os homens lhe disseram: estamos nos distanciando socialmente, sai fora. Né? Então no final ele não pôde fazer nada. Né? Tipo assim, mantém distância. Esse preconceito contra estrangeiros é visto como resultado de um medo excessivo de infecções e da ignorância entre aqueles que não têm a oportunidade de se comunicar com as comunidades internacionais com as quais residem. Cerca de 2.700 alunos de intercâmbio da APU, né, que representam quase metade das matrículas, geralmente estabelecem conexões profundas com a comunidade local por meio de empregos de meio período e atividades extracurriculares. Aí de novo, ó, vocês lembram que eu gravei um vídeo falando, né, que a NHK deu mole falando, né, dando dica de como trabalhar no Japão, né, não sendo descendente. Tá aí mais uma vez outro jornal, tá? Desde que o surto de coronavírus, a cidade tem recebido relatos de alguns salões de beleza e restaurantes que colocaram cartazes negando a entrada de estudantes da universidade. Em resposta, imediatamente começou a distribuir cerca de 1.500 avisos para os operadores de negócios, lembrando-os que a luta é contra o coronavírus e não contra as pessoas. Algumas empresas na Chinatown de Yokohama, perto de Tóquio, também relataram ter recebido cartas de ódio em março, culpando os chineses pelo surto de coronavírus com mensagens: deu fora do Japão. De acordo com uma pesquisa realizada em maio, com cerca de 400 estrangeiros que vivem na província de Fukuoka, pela revista mensal multilingüe Fukuoka Now, cerca de 20% dos entrevistados disseram ter sofrido algum tipo de discriminação em relação ao coronavírus. Toshihiro Mendio, diretor administrativo e diretor do programa Japan Center for International Exchange, acredita que garantir que residentes locais e estrangeiros tenham oportunidades de interagir é a solução para erradicar a discriminação e o preconceito. Os relacionamentos construídos na comunidade diariamente prosperam em tempos extraordinários, disse ele. Com estrangeiros, muitos deles nipo-brasileiros, representando cerca de 10% da população de Minokamo, província de Gifu, a cidade tem trabalhado para fortalecer o compartilhamento de informações com sua comunidade internacional. É a cidade vizinha que eu moro, a Minokamo. As autoridades municipais, juntamente com o pastor com experiências e intérpretes, estão visitando cerca de 10 igrejas com congregações estrangeiras para incentivá-los a tomar medidas completas contra a propagação do coronavírus. Os governos locais devem tratar os residentes estrangeiros da mesma maneira que os residentes japoneses e deixar suas diretrizes e outras políticas claras. Tem um termo no Japão que a gente fala assim, hakiri. Tá? Hakiri é deixar as coisas muito bem claras, assim, sem margem de dúvida, né? Disse Mendiu. Então vocês veem que, querendo ou não, começa a reportagem falando de uma classe de estrangeiros e no final termina falando dos brasileiros, né? Os brasileiros sempre, como é que fala assim, sempre tiveram predominância no meio japonês. Por isso que eu peço que sempre que as pessoas tomem consciência, porque às vezes o que um brasileiro faz caquinha,
espirra em todos os outros, acaba trazendo estigma para a comunidade brasileira. É a mesma coisa, você vê que igual, entre aspas, tá? Claro que não afetou os japoneses, mas ficou só entre os brasileiros. Mas você vê que o caso do João, né? Você vê que uma pessoa faz caquinha, você vê, olha a caca que dá. Tanto que o cara saiu até na televisão brasileira, né? Como estelionatário. Você vê, precisava de um troço desse? Não precisava, e criou um estigma muito grande para ele. Aí é aquela velha história, tanto que o tema da reportagem não era ele. O tema da reportagem era pessoas que vão deixar de ganhar doações por causa de erros de outros. E é o caso, é a mesma coisa aqui, né? Então você vê que até na reportagem aqui fala, né? Com estrangeiros, muito deles nipo-brasileiros, representam cerca de 10% da população de uma cidade, no caso de Minocamo, né, na província de Gifu. E a cidade tenta fortalecer o compartilhamento de informações com sua comunidade internacional. Então você vê que tem pessoas que querem fazer as coisas boas, tem intenções boas, mas você vê que tem pessoas que fazem caquinhas, né? Por isso que eu peço para vocês, pensem 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de fazer caquinhas, porque acaba sujando o nome de toda uma comunidade, acaba estragando. Graças a Deus essa história do João não bateu na mídia japonesa, porque eu não vi, tá? Mas vai saber se não bateu mesmo, porque você vê que até o Bolsonaro lá fazendo as cacas no Brasil lá bate aqui, né? Então imagina no meio de cá, né? Parece que não, mas tem muita mídia japonesa que fica de olho na mídia brasileira aqui no Japão também. Então sempre acaba dependendo de um certo evento, eles acabam até cobrindo também. Porque isso aí já foi mostrado várias vezes na televisão japonesa. Então, traz sim consequências. É a mesma coisa, igual você vê que teve 2 vietnamitas que foram presas por roubo de uva em Nagano. Isso não repercute para eles? Lógico que vai repercutir. De alguma maneira vai pegar. Você vê que tem brasileiros que praticam assalto, daqui a pouco as pessoas, né, ficam meio receosas. Tanto que tem loja em Tóquio já tinha colocado cartaz lá. Não é para entrar estrangeiro, tá? Não, é proibida a entrada de estrangeiro. Então acaba criando um certo preconceito. Por isso que é complicado nesse ponto. Então peço para vocês, tenham consciência e pensem 30 vezes antes de fazer caquinhas. E continue usando máscara, higienize a mão, porque o coronavírus está trazendo sequelas, tá? Por mais que a gente queira não enxergar isso, ele está trazendo sequelas. Se vai ser sequelas a longo prazo, sequelas pro resto da vida, ninguém sabe ainda, porque é um vírus novo. Mas evitem pegar, porque está trazendo sequelas e está trazendo doenças, né? Doenças que não existiam na pessoa, né? Devido às complicações, mas vai fazer o quê? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, até mais!